Wellington Teodoro da Silva é doutor e mestre em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. É professor do Departamento de Ciências da Religião da PUC Minas e atua no mestrado com a pesquisa sobre religião, história e política, e na graduação com a disciplina Cultura Religiosa. Entre os temas que investiga estão Brasil República, Catolicismo Brasileiro, Cultura Religiosa, Religião e Política, Juventude, Estudo Comparado das Religiões e, no âmbito da extensão universitária, também tem atuação. É presidente da Associação Brasileira de História das Religiões, a ABHR, e membro do Núcleo CEILA Brasil de Minas Gerais, Comissão de Estudos da História da Igreja Latino-Americana. No Religário de hoje, trata do contexto da Igreja Católica atual na perspectiva do historiador. Seja bem-vindo, Wellington. Quer sugerir um tema, fazer um comentário ou dar alguma sugestão ao Religário? Você pode fazer isso pelas redes sociais. Siga Flávio Senra pelo Twitter e curta a página do Religário Conhecimento e Religião no Facebook. Você pode também ter notícias do programa na página tvhorizonte.com.br/Religário. Professor Wellington, como historiador, o que é preciso levar em conta para a análise de uma instituição planetária, como é o caso da Igreja Católica? Bom, Flávio, obrigado pelo convite, né? Muito feliz de estar aqui. Eu saúdo também a quem nos assiste e obrigado aos colegas todos pela acolhida agradável. Essa pergunta ela é bastante pertinente porque com um evento como esse, né, um evento singularíssimo como esse, que aconteceu há pouco tempo, né, já semanas atrás, muita especulação aconteceu, né, muito achismo, as pessoas acham muito, né? Exercício de futurologia, né? Futurologia, né, uma falta de elementos metodológicos para poder fazer uma análise de conjuntura adequada, né, traçar um panorama possível, panoramas possíveis. Sim. Então, a história, também as ciências sociais, elas nos municiam com recursos metodológicos que nos permitem compreender adequadamente um evento como esse. Eu diria adequadamente, eu diria com uma responsabilidade intelectual, né? Então, a partir do lugar do historiador, a primeira questão é se o historiador pode pensar, contribuir com o evento no qual ele é espectador, né? Ele está assistindo o evento, ele participa do mesmo momento da história. E sim, é possível, né? O historiador não precisa de um recuo temporal para poder dizer alguma coisa sobre o humano na história. Bom, nesse caso, eu acho que há alguns cuidados de método. Aqui o programa não é uma aula de metodologia, né? Mas alguns elementos é possível dizer sobre, como, por exemplo, o acesso a documentos, né? A crítica aos documentos que se tem acesso, compreender a natureza do documento, um diário, um discurso, o cuidado também com a singularidade do evento, né? O historiador, ao contrário do cientista social, ele não busca regularidades, ele busca a singularidade, o que esse evento tem dele, posto que a história não se repete e nem o humano se repete na história, né? Então, acesso a fontes, crítica às fontes, a singularidade do evento, a singularidade do tempo histórico também, né? A singularidade do evento e a singularidade do tempo histórico onde o evento acontece, comparação, né? A história lida também com comparação. Enfim, o historiador tem muito a dizer sobre. Sim. A mídia tomou o tema Igreja Católica como o tema central no último período, né? Nós estamos aí há um mês e meio, né, tendo a Igreja Católica no centro do debate midiático. São especialistas, também não especialistas, falando sobre o tema Igreja Católica. Qual o risco, né, de se abrir um debate dessa natureza sem levar em consideração que nós estamos falando de uma igreja com uma história bimilenar? O que é que pode escapar, né, nessa avaliação de uma instituição com perfil como esse? Olha, não é porque eu estudo o catolicismo que eu vou dizer o que eu digo, o que eu direi, né? Mas eu não consigo enxergar
um tema de investigação que seja mais complexo do que a Igreja Católica, né? E por que motivo? É uma instituição planetária, multissecular, né? Ela se compreende, ao contrário do Estado Nacional moderno, ao contrário dos partidos, ao contrário de todas as outras instituições já seculares, multissecular, muito tempo de existência, Sim. ela se compreende como mandatada pelo próprio Deus na história para uma missão salvífica, né? E é, como eu disse, planetária, né? Ela lida com todas as culturas do planeta Terra, né? Quer dizer, a logística disso é complicada, a formação dos quadros é singularíssima, né? A natureza do seu discurso, a condição de o chefe da igreja, não sei se chefe é a ideia adequada, mas me escapa mais adequada agora. Mas para a compreensão geral fica claro. O chefe da igreja, sim, ele é chefe de igreja, ao mesmo tempo ele é chefe de um Estado nacional moderno, né? Muito pequeno, mas que no tabuleiro das políticas internacionais joga com um poder impressionante. Algo que chama muita atenção nesse debate todo, nesse último mês, que a imprensa e pessoas não ligadas à imprensa trataram da igreja, com a renúncia do Bento XVI, veja, isso daria uma excelente dissertação de mestrado em Ciências da Religião, né? Então fica o convite aí, uma excelente dissertação de mestrado em Ciências da Religião. Que a igreja segue sendo um ator relevante da nossa cultura contemporânea. A igreja segue sendo um partícipe relevante da construção, da tessitura do existir humano no mundo atual. Tanto isso se verifica como o termômetro é a reação à renúncia ou abdicação do Papa Bento XVI. E tudo que gerou a partir O daí. Papa Bento XVI renunciando numa sociedade secularizada, racionalizada, como somos, né? Mas não somos apenas isso, né? Sobrevaloriza esse lado da sociedade, poderia ser um elemento de curiosidade particular que diz respeito apenas aos católicos. Um ato de curiosidade, uma notícia de imprensa e tudo, mas não. Ganhou uma repercussão que seguramente seria imprevista tempos atrás, né? E é uma repercussão a partir de dentro da comunidade católica e a partir de fora da comunidade católica e a partir de fora da comunidade da fé cristã, né? Muitos quiseram dizer alguma coisa, muitos disseram alguma coisa, e sempre compreendendo o catolicismo ainda como um renovado interlocutor da cultura, ainda que para condená-lo, dizendo que ele está errado nas suas avaliações, nos seus juízos de valores morais. E em algumas práticas. Como? E algumas pessoas dizem que ele está errado em algumas práticas, tudo. Problemas morais. Sim, mas isso desde, acho que inclusive os fundadores das religiões, como Jesus, Mohammed, se é que Maomé fundou uma religião, não no sentido de que... Bom, isso pode ser dito também de Jesus. Desculpa, de Jesus, mas Você é desculpa, para não ser mal compreendido, não que o islamismo não seja uma religião relevante e tudo, Claro. mas é que na compreensão dele, ele estava dando seguimento à tradição judaica, né? Ele estava dando seguimento à tradição judaica. Você falava da dificuldade de tratar o tema catolicismo, né? Por essa característica multissecular. Uma coisa que você realçou foi o chefe da igreja que tem uma dimensão temporal e uma dimensão espiritual. O modo também como a igreja se compreende, né? Em sua presença temporal e em sua missão, no seu papel na missão salvífica, né? que ela exerce. Você poderia desenvolver um pouco mais esse elemento e em que medida o historiador, né? ele esbarra em problemas, né? para tratar essa instituição com essa complexidade? Sim, há um primeiríssimo problema na nossa na historiografia brasileira, que não, pelo menos até a minha graduação, não considerar a religião como objeto relevante de investigação. Então nós temos aí dificuldade sobre o método de investigar religião, né? Há uma outra dificuldade que é um certo subterrâneo positivista, iluminista,
e um marxismo visto através de uma lente positivista também, que compreende a religião como uma realidade redutora do humano, né, que reduz o humano, então é algo que tem que ficar às margens do desenvolvimento, do progresso humano e tal. Isso ainda é muito presente na história, muito, muito presente na nossa história. A historiografia dos análises, por exemplo, já rompeu com isso, né? Para o estudo das religiões, é necessário, do cristianismo, perdão, é necessário compreender que nós estamos lidando com uma instituição que tem essa autocompreensão de si, como você disse, mas que também é uma instituição que é co-elaboradora da nossa visão atual de mundo. É impossível que você faça uma história política, uma história jurídica, sem esbarrar no cristianismo como um lugar formulador de cultura, né? Vamos esbarrar no cristianismo como lugar formulador de cultura, então temos que nos instrumentalizar para pensar uma instituição de natureza religiosa, que é diferente de pensar uma instituição de natureza política, como o Estado, ou um partido, ou uma ONG, que é também diferente de pensar uma empresa de natureza capitalista, como as que nós temos por aí, a que fez essa camisa, esse sapato, né? Há essa dificuldade de método, mas ela é superável e está sendo superada no caso brasileiro a partir de 15 anos para cá. Houve uma explosão extraordinária, penso que uma demanda reprimida, de estudos sobre a religião no Brasil, né? Todas as áreas, incluindo a história, todas as áreas das humanidades, incluindo a história, estão estudando religião, né? E aí vale o Durkheim, na conclusão do livro As Regras do Método Sociológico, onde ele diz as palavras precisas eu não sei se eu me lembro, mas a religião é a origem, ela origina e estrutura as categorias do pensamento. E hoje pela manhã eu trabalhei uma aula de cultura religiosa sobre o tema Morte de Deus, né, no curso de Direito, mostrando como que a nossa episteme ela foi fundada pelo monoteísmo, né? Então, o que o Durkheim diz é largamente verificável. Entendo. Eu vou chamar o intervalo, mas ainda quero voltar a essa questão, né? Se o historiador, ao fazer o seu trabalho, ele precisa suspender os princípios próprios do pensamento teológico, né? É basicamente isso que eu gostaria de saber. O Religare de hoje conversa com o professor historiador, que é doutor e mestre em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora, o Wellington Teodoro da Silva. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.